Basicamente, o Sakamaki desse cara é o Saitama, mas com cabelo. Ok, há outros personagens. Um que tem o poder de comunicação com animais e outro que tem o poder do dinheiro. Um garoto chamado Sakamaki está deitado à beira do rio. Ele parece estar sofrendo de uma falta de vitamina M e se depara com um grupo de valentões que estão agredindo um menino fraco e querem jogá-lo no rio sem roupas. Então, Sakamaki se levanta e joga pedras neles. Mas quando as lança, elas se transformam em brasas rápidas com um efeito estrondoso, e os valentões entram em pânico ao vê-lo à sua frente e fogem. Em seguida, Sakamaki encontra um envelope caindo do céu com seu nome escrito nele. Enquanto isso, uma garota chamada Vesuka estava sentada em seu quarto segurando um envelope com seu nome escrito, perguntando-se como ele havia entrado em seu quarto. E quando ela perguntou à sua criada se alguém havia entrado em seu quarto na sua ausência, ela lhe disse que era a única que tinha a chave do quarto e que ninguém se atreveria a fazer isso. Assim, ela percebeu que poderia ser um ganho divertido de alguém. Por outro lado, uma garota chamada Yukar recebeu uma carta após seu gato trouxe para ela. Assim que ela abriu, leu o que estava escrito na carta, que era uma oferta para descobrir quão poderosa ela realmente era, em troca de abrir mão de sua família e posses e ir até o pequeno parque. Então, um ser brilhante apareceu da carta e a fez desaparecer em um instante, fazendo-a cair do céu em um lugar estranho com duas pessoas que ela nunca tinha visto antes e que também não a conheciam, permanecendo em queda livre até aterrissarem na água. Depois disso, todos se reconheceram e perceberam que os três haviam recebido a mesma mensagem misteriosa que os trouxe até ali. Enquanto isso, uma garota misteriosa com orelhas de coelho os observava entre a grama. Mas ela ficou surpresa ao perceber que eles sentiam sua presença e pediram que ela aparecesse na frente deles. A garota, nervosa, saiu de trás de uma árvore. Sakamaki ficou impaciente e correu até a árvore, cortando-a com um golpe para forçá-la a sair. Eles ficaram surpresos ao ver como ela era e pensaram que ela estava disfarçada. Então, todos começaram a atacá-la e ela continuou desviando de seu ataque repentino até que Ashuka usou seu poder e ordenou aos pássaros do céu que a pegassem e a contivessem. Quando ela caiu na frente deles, pediu que se acalmassem e tentou explicar que não era uma inimiga e que tinha cabelo preto. Não sei o que a cor preta tem a ver com sua aparência, mas isso não importa. Então, ela lhes disse que ela foi a responsável por enviar os convites para que eles viessem ao mundo do pequeno jardim e tivessem a chance de participar do jogo dos presentes, pois eram pessoas extraordinárias que vivem em um mundo normal e possuem superpoderes. Então, eu expliquei a eles que o jogo dos presentes é uma competição cujo objetivo é aproveitar os superpoderes que lhes foram concedidos e utilizá-los, e os prêmios do jogo são divididos em presentes, dinheiro, recursos e pessoas. E, para ganhar as recompensas, eles devem cumprir as condições do anfitrião que lidera o jogo dos presentes. Em seguida, ela lhes disse que o curso do jogo poderia ser difícil e que havia risco para suas vidas, portanto, eles precisavam formar uma equipe ou grupo, já que todas as pessoas nesse mundo vivem em grupos. Ela os convidou a se juntar ao seu grupo, o grupo do Coelho Negro, e os alertou de que, se não ganhassem o jogo dos presentes, poderiam se meter em problemas e até morrer como resultado. Sakamaki achou que ela estava tentando testá-los, então ela disse a eles: eles poderiam recusar se não quisessem participar, e então se repreendeu por dizer que eles poderiam realmente ir para casa e se recusar a participar de seu jogo, o que parecia incompreensível, mas da mesa à sua frente parecia que seria um risco. Asuka perguntou a Sakamaki sobre as regras do jogo, e ela respondeu que cada um escolheria uma carta aleatória das cartas à sua frente. Asuka perguntou se poderiam usar certos métodos para escolher as cartas, e ela disse que todos os métodos que não quebrassem as regras estavam disponíveis, e que ela tinha o olho do coelho conectado à rede do Central Park, então eles não poderiam enganá-la no jogo. Sakamaki se perguntou por que não havia fichas na mesa, e o coelho disse que jogariam sem elas, já que era a primeira visita ao parque. Mas ele pode ter que colocar seu orgulho em jogo se quiser jogar com fichas, se é que tem alguma. Então você perguntou o que aconteceria com eles se ganhassem. Ela lhes disse que, assim como os reis decidiam, ela cumpriria qualquer pedido que tivessem. E eles decidiram unanimemente concordar em participar do jogo, momento em que uma lista de regras apareceu diante deles, contendo as regras e maneiras de vencer o jogo. Depois de lerem, pediram que ela olhasse as cartas antes de escolher uma, e após inspecioná-las, o coelho anunciou o início do jogo. Então Sakamaki escolheu sua carta primeiro e bateu forte na mesa, fazendo com que as cartas se espalhassem aleatoriamente, e cada um deles escolheu a carta que desejava. O coelho tentou protestar, mas desistiu ao receber um sinal da rede central de que seu método de escolha de cartas estava correto, e ficou surpresa ao perceber que Sakamaki havia escolhido deliberadamente uma carta específica, lembrando-se de sua posição na mesa. O coelho percebeu que lidar com eles durante o jogo não seria fácil. Sakamaki então perguntou a ela se aquele mundo era realmente interessante. A coelha disse que garantia que o pequeno jardim seria mais interessante para eles do que o submundo, que lhe disse que o submundo era interessante em primeiro lugar. Naquele momento, um garotinho chamado Jin estava sentado esperando pela coelhinha preta e sua irmã. Quando sua irmã mais nova, Hihi, voltou com sua ajudante e entrou no castelo, ele viu a coelha se aproximando dele com novos amigos. Quando ela parou na frente dele, ele perguntou sobre seus amigos, e a coelha ficou surpresa ao saber que Sakamaki havia desaparecido. Asuka lhe disse que ele tinha ido em uma turnê para explorar este mundo e que ele havia pedido para não contarem a ela sobre isso. Então ela decidiu ir sozinha buscá-lo e pediu a Jin para cuidar deles.
Então, seu cabelo e traje ficaram rosa, e ela usou toda a sua velocidade para persegui-lo. Depois, eles entraram pelo portão do pequeno parque com Jin para fazer uma visita ao redor e descobriram que era como uma cidade com humanos e alguns edifícios. E Jin lhes disse que o parque é equipado com barreiras protetoras invisíveis para se proteger da luz solar direta. Asuka percebeu que há vampiros vivendo entre as pessoas dentro do parque. E Jin disse que há um grupo de diferentes nacionalidades vivendo entre eles, incluindo demônios, espíritos, humanos e híbridos. Mas todos vivem pacificamente juntos. E naquele momento, uma pessoa misteriosa os observava à distância. Do outro lado, a coelhinha ainda procurava por Sakamaki, sentindo que havia pulado uma grande distância até ouvir um barulho perto da área da cachoeira. E quando ela chegou lá, encontrou-o parado em frente a ela e se perguntou o que havia acontecido com a cor do cabelo dele. Ela perguntou a ele quão longe ele havia viajado para chegar até ali, e ele respondeu que tinha chegado ao fim deste mundo. Ela disse: ela estava preocupada com a ideia de desafiar um rei em um jogo, e ficou surpresa quando ele lhe disse que já havia desafiado um. Ela se perguntou por que ele o havia desafiado, e Sakamaki contou que foi a serpente quem ofereceu escolher um jogo para eles jogarem juntos. A cobra o avisou para não ser arrogante diante dele, pois não conseguiria derrotá-lo facilmente. Então, a lebre pediu a Sakamaki que recuasse, mas ele disse com confiança que terminaria a luta como a começou. Assim, a cobra o desafiou a declarar vitória em troca de suportar seu próximo golpe. Ele criou um enorme tornado à sua frente para atacá-lo, mas eles ficaram surpresos quando Sakamaki conseguiu quebrar seu tornado com um único movimento. Então pulou em direção a Snake e desferiu um golpe que o nocauteou, fazendo sua cabeça se despedaçar e o fazendo cair imóvel. Enquanto Asuka estava prestes a explicar seu poder para ela, a conversa foi interrompida por um homem grande que se juntou a elas e se apresentou como o líder da floresta Garo Galdo, que não era todo poderoso como eu pensei a princípio. Naquele momento, a Bunny conseguiu pegar a grande árvore da água depois que Sakamaki derrotou a Cobra Rei e ficou feliz por não precisarem comprar água de outras comunidades graças àquela árvore. Sakamaki decidiu perguntar a ela se estava escondendo algo deles e questionou por que precisava convocá-los para seu mundo. A Bunny fingiu que os convocou para ter uma experiência emocionante e especial graças aos seus poderes. Mas Sakamaki não estava convencido da razão e suspeitava que talvez seu grupo fosse fraco ou estivesse em declínio e quisesse que eles a apoiassem. E quando a encontrou em silêncio e sem palavras, confirmou sua conjectura. Enquanto isso, Galdo estava oferecendo a Asuka e Yu a oportunidade de se juntarem ao seu grupo em vez do grupo da Bunny Negra. A Bunny admite que Sakamaki está certa sobre o nível decrescente de seu grupo após serem alvo de um inimigo que conseguiu eliminá-los. Por outro lado, Galda conta a mesma história para Asuka e Yu e zombam de Jin por não saber nada sobre liderança e ser um fantasma do passado. Ele lhes disse que um ser conhecido como o Rei Demônio desafiou alguém para um jogo de presentes, mas ninguém aceitou seu desafio, então a comunidade enviou Jin para jogar o jogo, e no final, seu grupo foi destruído e o nome e o logotipo foram retirados. Naquela época, o coelho disse a Sakamaki que não tinham mais membros, e que os únicos que poderiam participar do jogo de presentes novamente eram ela, Jin e os líderes, enquanto o resto eram apenas crianças de 10 anos. Sakamaki sugeriu que formassem um novo grupo, mas ela lhe disse que queriam proteger o lugar onde seus amigos pertenciam e recuperar seu nome e logotipo do Rei Demônio, não tendo escolha a não ser contar com os poderes de Sakamaki e dos outros, e implorou para que ele a ajudasse. Sakamaki acha que parece uma boa ideia e concorda em ajudá-la. Pedido. Ele lhe diz que eles vão conseguir recuperar tudo e derrotar o Rei Demônio, enquanto as negociações entre Galdo, Asuka e Yu ainda estão em andamento. Ele disse a eles que seu grupo sempre vence e que são eles que controlam as apostas, e são muito mais fortes que o grupo de Jin, mas ficou surpreso ao ver que eles se recusaram a se juntar a ele e escolheram o grupo de Jin. Asuka disse que seu grupo trabalhou duro por eles, e Yu disse que a razão pela qual ela veio a este mundo foi para fazer amigos. Galdo ficou irritado com a decisão deles, e quando ele tentou convencê-los, Asuka usou seu poder para controlá-lo, dizendo-lhe para calar a boca antes que ele pudesse dizer uma palavra. Ela então perguntou a Jin se haveria apostas no jogo para restaurar o nome e o logotipo de seu grupo. Galdo disse a ela que eles são um elemento essencial da sociedade, mas que acontecem raramente. Ela ordenou que Galdo se sentasse e respondesse suas perguntas, e perguntou como seu grupo conseguiu vencer, mesmo não sendo o Rei Demônio. Galdo percebeu que não conseguia controlar sua boca e as palavras que saíam dela, e contou a eles que seu grupo estava sequestrando mulheres e crianças para chantagear concorrentes, forçando-os a participar de seus jogos. E ela ficou surpresa quando perguntou a ele onde estavam as crianças, e ele lhe disse que havia se livrado delas e que seu grupo acabaria se fosse descoberto. Assim, ele escondeu os corpos das crianças. Ela ficou surpresa com a habilidade dele de fingir ser um cavalheiro. Então, ela usou sua capacidade de controlá-lo e o fez se transformar em sua forma original, tornando-se um enorme tigre. Em seguida, ela o conteve facilmente antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, e Asuka teve que escolher entre fugir ou eliminar todos ao seu redor para evitar ser detectada. Então, ela teve uma ideia e decidiu desafiá-lo a participar de seu grupo contra eles no jogo do presente. Depois, a coelha ficou chocada quando voltou para eles e soube sobre o que aconteceu e o desafio ao grupo de Galda.
Eles explicaram que estavam bravos e queriam lutar contra eles sem pensar nas consequências. Então, ela perguntou a Jin por que a situação havia escalado até esse ponto, e ele disse que não podia perdoá-lo pelo que ele havia feito no passado. A coelhinha se sentiu tranquila com a presença de Sakamaki, pois ele poderia facilmente derrotar Galdo, mas ficou rapidamente chocada quando ele lhe disse que não participaria do confronto contra ele porque não precisava. Asuka e Yu foram os que começaram a briga com ele. Depois, eles e a coelhinha foram se encontrar com os Mil Olhos, uma grande comunidade que sabe tudo sobre o pequeno jardim, e ficaram surpresos ao encontrar flores e folhas florescendo ao seu redor. Bunny diz que seu mundo está atualmente em crise. Quando chegaram à sede dos Mil Olhos, uma garota chamada Shireisha correu em direção a eles para dar as boas-vindas ao coelho após uma longa ausência e não controlou sua velocidade, fazendo com que caíssem na fonte atrás deles. Shireisha então se apresentou como a líder da Sociedade dos Mil Olhos e contou a eles sobre a sede de seu grupo entre os portões. O coelho então explicou o sistema de portões e que quanto mais forte fosse seu grupo, mais próximo estariam do centro, e que seu grupo estava atualmente na borda externa. Então, eles ficaram empolgados ao perceber que ela era a anfitriã mais forte em seu portão e queriam confrontá-la. O coelho tentou impedi-los, mas Shureisha concordou em enfrentá-los por diversão. Então, ela tirou um cartão da mão e perguntou a Sakamaki se ele estava em busca de um desafio ou um duelo. Então, para surpresa deles, o lugar ao redor mudou e eles se encontraram em gravidade zero até que se acharam em um deserto vazio. Shureisha disse a eles que aquele lugar era um dos seus tabuleiros de jogo e que ela era, na verdade, uma das chefes demoníacas do pequeno parque. Sakamaki elogiou sua inteligência e disse a ela que a havia permitido testá-lo ao trazê-lo para aquele lugar. Então, ela decidiu. Para começar o jogo, ela deu a ele um pássaro com metade do corpo de um animal e disse que seu nome era Graven, o rei dos pássaros e dos animais. Então, ela decidiu testar a força e a sabedoria de Sakamaki através dele, e lhe deu uma lista de regras para um duelo contra Graven. A única condição para vencer era que ele pudesse montar em suas costas e voar ao redor do lago, então ela queria enfrentá-lo primeiro. Shirei Shed ficou impressionada com a habilidade dela de falar com os animais. Graven lhe diz que apostará sua honra para vencê-la, e eles ficam surpresos quando ela decide apostar sua vida para derrotá-lo e que deixará que ele a coma. Sharia Charan Ons. O início da luta. Graven voou alto e Yu ficou impressionada com sua habilidade de correr pelo céu, enquanto continuava a voar ao redor da montanha e lembrava-se do conselho de seu pai sobre como lidar com Graven. Então, Graven interrompeu seus pensamentos e a avisou que ela se tornaria sua refeição, enquanto ela perdia a razão durante o voo e Yu acelerava ao máximo para alcançar a maior altitude no céu. Sakamaki então percebeu que seu poder era mais do que apenas entender a linguagem dos animais, e poderia ser igual ao de um monstro se ela usasse em uma luta. Yu segurou pingente em seu peito e lembrou-se de quando seu pai o deu a ela enquanto estava hospitalizada, e que conseguiu se recuperar graças a ele, prometendo não perder para Graven e se tornar sua amiga após o desafio. À medida que se aproximavam dos outros, o coelho sentiu que Yu estava prestes a desmaiar, mas continuaram a incentivá-la até chegarem à linha de chegada e Graven a reconheceu como a vencedora do desafio, surpreso quando ela caiu de suas costas sem resistência. Enquanto o coelho conseguia se recuperar, Graven estava... Enquanto o coelho estava prestes a se aproximar dela, Sakamaki a parou, indicando que ela ficaria bem. Então, uma luz brilhou do colar usado e, de alguma forma, fez com que ela aterrissasse em segurança no chão, como se estivesse descendo escadas até chegar ao solo. Sakamaki se aproximou dela e disse que sua previsão sobre ela estava certa, e que ele percebeu que seu poder era emprestar as habilidades de outros animais e usá-las. Mas ela lhe disse que fazia isso porque queria ser sua amiga. Então, Graven se aproximou dela e disse para ela usar bem seu colar. Shurei Asha admirou as habilidades de Yu e perguntou sobre o colar, e quando ela olhou ao redor, viu que ele era esculpido na forma de uma árvore da vida circular. Então, ela decidiu celebrar a vitória de Yu e deu a eles 3 cartões diferentes, e os 3 se perguntaram por que estavam recebendo cartões como presente. Quando Shureisha olhou para o cartão de Sakamaki e viu que era anônimo, achou interessante que ele mantivesse seu comportamento arrogante mesmo diante de um rei demônio. Depois disso, eles se dirigiram a uma ilha deserta sem nome, com terras férteis, e Sakamaki perguntou a ela sobre a idade do jogo de presente do rei demônio, e ela disse que fazia apenas 3 anos desde que ele venceu, mas ele sentia pela forma da ilha como se 200 anos tivessem se passado. Um vampiro bebeu o sangue de Galva em troca de lhe dar um presente de monstro para enfrentar a equipe de Sakamaki. Depois disso, o coelho plantou uma árvore de água na ilha. A água começou a fluir de todos os lugares. A ilha estava relativamente viva novamente, e sentiram que seria o começo da reconstrução do grupo novamente, mesmo que não participassem do jogo de presentes. Asuka e Yu estão empolgados que a ilha está viva novamente graças à árvore da água, e Asuka diz que a banheira foi melhorada graças às crianças. O coelho lhes diz que aqueles que não podem participar do jogo de presentes podem ajudar os outros com várias tarefas. Asuka pensa sobre a vida neste mundo, refletindo que veio para se divertir, mas se sente responsável ao pensar no grupo do qual agora faz parte. Você disse que se conseguissem ganhar o jogo de presentes, teriam diversão, e o coelho concordou que deveriam aproveitar o jogo de presentes para serem os melhores jogadores nele. Ele então lutou para usar o tempo que tinham juntos para contar a ela sobre eles mesmos, e Ashuka continuou observando o coelhinho e você enquanto conversavam. À noite, os seguidores de Galdos invadiram a ilha para sequestrar algumas crianças, mas ficaram surpresos ao ver Sakamaki, que atirou uma pequena pedra neles, mas isso causou uma explosão que acordou Jin, e quando ele se aproximou de Sakamaki, disse que eles eram apenas escória do grupo de Galdos. Enquanto seus seguidores estavam impressionados com a força de Sakamaki e confirmaram os rumores sobre sua derrota do monstro aquático, decidiram se desculpar com ele e pediram que ele destruísse o grupo de Galdor, pois o ressentiam há muitos anos e o odiavam,
mas Sakamaki recusou seu pedido. Eles tentam convencê-lo e dizem que estão cansados de trabalhar sob Galdor, que recebe as maiores recompensas por seu trabalho com o Rei Demônio. Então, eles se perguntam o que aconteceu com os reféns que ele sequestrou, e Jin diz que Galdor lhes disse que se livrou de todos eles. Sakamaki. Ele decide aproveitar a oportunidade e lhes diz que Jin é quem os vingará e superará as forças do mal, maravilhado com a promessa de Sakamaki em seu nome. Enquanto isso, o coelho trouxe roupas para Asuka e Yuri e disse que Shureisha havia ordenado que ele as trouxesse, e quando Asuka vestiu o vestido, o coelho lhe disse que ele tinha uma aura mágica para protegê-la e seria adequado para o jogo de presentes que acontecerá amanhã. Por outro lado, depois que Sakamaki e Jin retornaram ao palácio, ele se perguntou o que Sakamaki estava tramando com sua promessa de derrotar o Rei Demônio e aqueles que trabalham com ele, e que esse anúncio o levaria a ser observado por senhores demônios ao redor do mundo, mas Sakamaki é indiferente ao perigo que enfrentarão. Jin lhe diz que eles precisam vencer o jogo de presentes amanhã para aumentar a força e os recursos de seu grupo. Sakamaki. Ele lhe diz que eles precisam de força para ganhar o jogo, pois carecem de todos os ativos do grupo, como um nome e um logo. E se ele quiser restaurar tudo, eles terão que começar do zero e contornar aqueles que são mais fortes do que eles. Ele então afirma que não tem escolha a não ser usar o nome de seu líder para se identificar, que neste caso é Jim Russell. E se conseguirem vencer amanhã, terão mais membros que desejam se juntar a eles para reconstruir o grupo. Jin achou que não era uma má ideia, mas disse a Sakamaki que seu grupo estava agindo sob a liderança dos Mil Olhos como seu líder, e que a comunidade dos Mil Olhos usa os seguidores de Jin como prêmios por vencer jogos. Sakamaki sussurra para ele que se vencerem o jogo de amanhã, seus amigos voltarão ilesos. Jin está animado por tê-lo ao seu lado e promete vencer, dizendo a Sakamaki antes de sair que deixará o grupo se perder. Depois, os seguidores de Gaelas. Retornou após sua missão falhar e começou a despedaçá-lo em um ataque semelhante ao de um tigre, e o vampiro se perguntou se conseguiria vencer o jogo de amanhã nesse estado. No dia seguinte, Sakamaki e seus companheiros vão para a floresta desafiar Galda. O coelho lhes diz que o jogo de hoje será realizado em uma área residencial em vez de um playground, e quando Jin toca em uma árvore brilhante, sente o poder de um demônio. Sakamaki sugere que tentem encerrar a luta rapidamente, fazendo com que ele quebre uma das regras, e Ashuka diz que seria um fardo se ela tivesse que lutar contra ele. Sakamaki sussurrou para Jen que tinha um plano reserva caso eles perdessem, e eles se aprofundaram na floresta, com você usando seus sentidos para perceber qualquer criatura próxima e não encontrando armas ao longo do caminho. Ela de repente parou e disse a eles que havia localizado Galdo. Então eles se dirigiram para uma casa abandonada que parecia uma armadilha de caça e ficaram surpresos ao vê-lo em sua forma de tigre branco, que parecia mais perigosa do que um tigre normal. Enquanto isso, Sakamaki e Bunny ouviram seu rugido, mas Sakamaki, em sua infinita estupidez, pensou que você havia se transformado em um tigre e decidiu ir em direção à fonte do som para dar uma olhada. Do outro lado, Jin percebeu que Galdo havia adquirido poderes vampíricos. Ele nota uma espada cravada em uma das paredes e pensa que pode ser a arma com a qual eles deveriam lutar contra Galdo, mas ela os ataca antes que consigam sequer pensar em se aproximar. E quando Asuka usa sua habilidade para controlá-la, fica surpresa ao descobrir que não funciona. Jin decidiu desviar dos golpes para ganhar tempo para escapar, mas Jin se recusou a deixá-la. Então Asuka usou sua habilidade nele e o forçou a sair do lugar. Mas ela ficou surpresa ao vê-lo pegá-la e eles escaparam juntos. Você então pulou em direção à espada, conseguiu pegá-la e ficou em frente a Galdou, pronto para atacá-lo, enquanto Jin, carregando Asuka, correu uma longa distância até que ela ordenou que ele parasse e ele recuperou a consciência novamente. Então, ele lhe contou sobre o vampiro que controla Galdou e que ele aprendeu magia para poder assumir forma humana sempre que quisesse e se tornou um demônio devido ao poder do Rei Demônio. A conversa deles foi interrompida por você se juntando a eles após ela ter se machucado gravemente e desmaiar nos braços de Jin. Quando Asuka pegou a espada dela e decidiu voltar para parar Galdo, todos os vampiros a observavam do topo de uma árvore. No caminho de volta, ela encontrou uma lâmpada caída no chão e decidiu usá-la, incendiando a casa onde Galdo estava hospedado. Quando ele saiu da mansão, encontrou-a esperando por ele, desafiando-o para um duelo. Ela apontou uma espada para ele, o que o fez sentir-se provocado. Então, ele avançou em sua direção e conseguiu arranhar sua perna, e Asuka correu para fora a fim de atraí-lo para longe do fogo. Então ela parou no quintal e assumiu uma posição de combate. Em seguida, usou sua habilidade para contê-lo, e Galdo ficou surpreso ao ver que as raízes das árvores o restringiam de acordo com as instruções do coelho para ela, já que o poder de suas palavras assume outra forma ao usar sua habilidade, e ela pode controlar muitos elementos ao seu redor. Mas Galdo consegue se libertar com suas garras, e quando se vira para ela, ela usa o poder da espada e consegue desferir um golpe fatal que o faz se transformar em cinzas, declarando a vitória de Asuka no jogo. Na manhã seguinte, seus seguidores descobrem que ele está morto e que seu grupo irá se desintegrar como resultado. Enquanto isso, Jin cuidava de você, que ainda estava inconsciente até a chegada do coelho, e quando ela deu uma olhada em você, foi para a sede deles buscar o tratamento adequado. Depois que ela saiu, Jin ficou frustrado e disse a Sakamaki que não podia fazer nada. Ele disse a ele que eles venceram no final, e Yu foi salva por causa dele, e decidiu que não havia necessidade de executar o plano que haviam concordado no dia anterior.
Jin disse a ele que pretendia realizar o plano para minimizar os danos para eles, e porque ele é o líder do grupo. Sakamaki lhe diz que Jin retornará como líder do grupo novamente, e anuncia que conseguiu derrotar Gaodo, desmantelar seu grupo e restaurar o nome e o logotipo novamente. Sakamaki então pede que usem o nome de Jin como uma expressão de sua identidade, como grupo, para que todos se lembrem do nome da pessoa que conseguiu derrotar o Rei dos Demônios. E todos torcem por ele, enquanto o vampiro observa de longe. Alguns dias depois, a condição de Yu começou a melhorar graças aos cuidados do coelho, e ela perguntou a Sakamaki se ele realmente iria participar do jogo de presentes como Jin lhe dissera, e ele a assegurou que era verdade, e que havia prometido ajudar e recuperar tudo o que o grupo havia perdido. Ele então perguntou a ela como era o próximo líder demoníaco, e ela lhe disse que seu nome é Lekia, e que ela é quem a ensinou muitas coisas, e oferece vários prêmios em seus jogos. Sakamaki sugeriu que ela participasse do jogo em vez dele, mas ela disse que não pode participar dos jogos porque os coelhos estão limitados a julgar os jogos. Depois que o coelho vai para a cozinha, Sakamaki conversa com a vampira para explicar que ele tem sentido a presença dela há um tempo, e lhe diz que escutar conversas alheias é errado, e a vampira quebra a janela da mansão e fica na frente dele. Ele percebeu que ela foi quem ajudou Galdo contra eles e perguntou qual era seu objetivo. Ela bloqueou as entradas e saídas da mansão com suas raízes e então atacou Sakamaki. E ele a atingiu com um golpe que reverberou por toda a mansão e os outros foram para o quarto. Disse que essa era uma pequena parte de seu poder. Então foi interrompido quando o coelho e os outros entraram na sala. O coelho o impediu de atacar o vampiro e disse que ela era amiga deles, Litia, uma das cavaleiras do Pequeno Jardim e uma ex-líder demoníaca. Asuka se perguntou como ela poderia ser amiga de Bunny e Jin, e ao mesmo tempo ajudava Gal a olhar à sua frente. Ela respondeu que queria ver quão fortes eles eram, e se eram dignos de se juntar ao grupo deles. Então, continuou dizendo que veio pelo mesmo portal, depois que Harry a convenceu a se juntar à comunidade e contou a eles que a vida não é tão fácil neste mundo quanto eles pensam, e que é difícil reconstruir um grupo sem um nome ou identidade. E ela não conseguiu convencer Jin disso antes. Então, Harry disse a ela que ela poderia voltar ao grupo novamente quando eles ganhassem o próximo jogo. Enquanto isso, Shireyasha estava em casa com um cara chamado Persus, e ficou surpresa quando ele lhe disse que cancelou o jogo de Litia porque encontrou um jogador melhor, e disse que não havia mal nisso, já que ele decidiu voltar para o grupo dos Mil Olhos. Shireyasha ficou indignada com o que ele lhe disse, que seria uma desgraça para eles e que não era seu lugar tomar tal decisão. Ele lhe disse que ela havia feito algo semelhante quando trouxe algo do sétimo portal sem permissão. Ela justificou que não pretendia esconder a verdade por muito tempo, e que Litia ainda não havia voltado, então avisou de que ele não conseguiria terminar seu duelo se não fechasse o acordo. Ele lhe disse que ele estava ciente do tamanho de suas posses, e ela ficou surpresa quando ele lhe disse que pretendia atacar o grupo sem nome. Ela ficou furiosa e queria matá-lo, mas ele a avisou que, se o fizesse, engoliria toda a sua casa em seu colar. Enquanto isso, Laikeia descobre que seu jogo foi cancelado, e Asuka sugere que ela se esconda aqui no palácio, mas ela lhes diz que seus perseguidores sabem que ela está aqui, e se não resolverem a situação rapidamente, todos os grupos sob os Mil Olhos os considerarão seus inimigos. Sakamaki decide ajudá-la e pergunta se ela ainda quer ver quão forte ele é. Eles se dirigem à arena externa para um duelo amigável, e Litia lhe diz que as regras são que eles se atacam mutuamente e o vencedor é aquele que conseguir causar dano ao outro primeiro. Então, ela usou suas asas e começou a atacá-lo com sua arma, mas ficou surpresa ao ver que ele a bloqueou e fez um contra-ataque, fazendo com que sua arma voltasse para ela. E então o coelho interveio e a salvou antes que ela fosse atingida pelo golpe de Sakamaki, entregando-lhe um cartão de armazenamento que reconhecia seus poderes como líder dos vampiros. Quando o coelho terminou de ler seu cartão, ela descobriu que Litia havia perdido todos os seus poderes e que tudo o que lhe restava era sua habilidade vampírica. E eles ficaram surpresos com a aparição de um ser poderoso se aproximando deles. E o coelho disse que era o poder da Górgona e que ninguém deveria se ferir por causa disso. Quando perceberam que o poder estava se dirigindo para Asuka, Lai se empurrou para longe e recebeu o dano por ela, fazendo com que seu corpo endurecesse e se transformasse em uma estátua de pedra. Então, os inimigos que a perseguiam apareceram do grupo Persus, pegaram o corpo rígido de Lycia e disseram que ela era propriedade deles e que a venderiam fora do pequeno jardim. A lebre os alertou de que ela não poderia ser exposta ao sol fora do seu mundo, mas um dos guardas falou sarcasticamente e disse que um grupo sem identidade como o deles não deveria dizer o que fazer. O coelho ficou muito irritado e começou a cercá-los com uma aura poderosa, dizendo que era a devotada Crozage. Então, usou seu cartão de habilidade para invocar sua lança de Indra, enquanto todos ficavam atordoados com seu verdadeiro poder. E os membros do grupo Persus não acreditaram que era realmente a lança de Indra, então Crozage se ofereceu para testá-la ele mesmo e, em seguida, atacá-los. Sakamaki. Ele a agarrou pelas orelhas depois que ela lançou a lança para o céu e seu poder explodiu, dizendo para ela se acalmar, pois ela estaria declarando guerra a toda a comunidade dos Mil Olhos e ele não tinha intenção de participar dessa luta. Ela disse que só queria puni-los por seu comportamento rude. Quando ela se virou, eles já tinham ido embora. Então Sakamaki decidiu tentar entrar em contato com o chefe deles e pediu a Jin para ficar no palácio para cuidar de você, e eles prometeram voltar como ele. Depois, foram encontrar Persus, que ficou impressionado com a beleza de Crozage, já que não achava que coelhos vivessem em seu mundo, e a convidou para se juntar ao seu grupo em troca de 3 refeições por dia, mas ela recusou.
Quando falaram sobre Lightia, ele se recusou a lutar contra eles em troca de entregá-la. Ele negou que seus seguidores a tivessem sequestrado e atacado a região oriental e perguntou a ela se tinha provas disso, e disse que ela havia fugido e que ele sabia com antecedência do plano de fuga dela e esperava que ela fosse até eles quando conseguisse escapar, acusando-os de tê-la roubado antes que ele a recuperasse. Crozage ficou surpreso com sua acusação e negou que eles fariam tal coisa. Persus disse que nenhum deles tinha qualquer evidência para provar suas palavras, nem mesmo ele mesmo, e então disse a eles que precisava ir finalizar seu negócio e vender Líquia. Em seguida, tentou provocá-los e disse que ela se tornaria uma prisioneira sombra após vender o resto de sua vida, depois de ter renunciado a parte de sua alma e habilidades ao Rei Demônio em troca de ajudá-la a escapar dele. Então, ele ofereceu a Crozage devolvê-la a eles em troca de se tornar seu discípulo para sempre. Ela ficou surpresa com sua oferta e permaneceu imóvel. E Persus percebeu que havia conseguido influenciar sua fraqueza, que é o amor por seus amigos. Assim, Asuka ficou entediada e usou sua habilidade para silenciá-lo e restringi-lo. Então, ordenou que ele se curvasse a ela. Então, Persus reuniu suas forças e quebrou a habilidade dela, puxou sua arma e estava prestes a atacá-la. Mas Sakamaki se colocou na frente dele e bloqueou seu golpe com um dedo. Então, Shuryasha ordenou que eles parassem de lutar, e Crozage disse que consultaria seus companheiros sobre a oferta dele. Depois disso, Sakamaki sentiu que era uma pessoa tola e indigna. Ser o líder de um grupo tão antigo quanto o dele, Shuryasha lhe disse que seu grupo foi historicamente forte até que sediaram um presente de alto nível em um dos jogos, e todos no parque sabem o que aconteceu com seu grupo depois disso. No dia seguinte, Asuka se recusou categoricamente a aceitar a oferta de Persus de transformar Kurosage em escrava daquela escória. Kurosage disse que não deixaria os sacrifícios de Leque a serem em vão, então ficou surpresa ao vê-lo recuperar a consciência e entrar na sala com eles. Em seguida, ela lhes deu um prato de biscoitos que a irmã de Jin, Lily, e suas amigas haviam feito para eles, e comentou que Jin lhe contara sobre o que havia acontecido recentemente e se perguntava se havia uma maneira de salvar Lequila sem sacrifícios. Sakamaki se junta a eles depois, arrombando a porta como um touro enfurecido e colocando sacolas pesadas sobre a mesa, que eles acham que contém melancia, mas aparentemente os biscoitos não são suficientes para satisfazê-los. Enquanto isso, Persus estava pensando em Crustagi e estava ansioso para fazê-la sua rainha, até que a viu se aproximar dele com uma das sacolas na mão. Ele perguntou se ela aceitava sua oferta, mas ela lhe disse que seu grupo havia decidido desafiar o grupo dele para um duelo. Ele ficou irritado e pediu que ela saísse e não perdesse seu tempo, mas ficou surpreso ao ver o que ela segurava na mão dentro do pano, que eram duas grandes bolas azuis e vermelhas, e seus seguidores disseram que parecia o presente que apareceu na lenda, e pensaram que o grupo dela havia derrotado Kraken e Jiria, mas ela lhes diz que Sakamaki fez isso sozinho, e diz sarcasticamente que sente que o monstro aquático foi mais difícil do que eles. Persus está furioso e decide aceitar o desafio dela em troca deles, se ele vencer, e promete fazê-la se arrepender de ter ousado ficar na frente dele. No dia do duelo, eles se dirigem ao local do desafio e, ao analisarem as regras, percebem que a condição para vencer é derrotar Persus dentro de seu covil, e, se forem descobertos dentro do covil, perderão o direito de desafiá-lo. Então, Sakamaki percebe que será mais como um assassinato. Em seguida, ele sente a presença das pessoas dentro do bunker e informa que há muitos homens fortes com habilidades que lhes permitem se esconder. Kurosage disse que o maior perigo reside na habilidade que Persus possui, já que foi criada pelo ex-líder dos demônios, mas ela ficou surpresa ao descobrir que Sakamaki sabia dessa informação ao deduzir que a forma das estrelas no céu se assemelha a Persus. Então, eles decidiram começar a implementar seu plano e vencer o desafio. Do outro lado, os membros do grupo de Persus começaram a se mover assim que perceberam que o grupo Jin havia chegado. Enquanto Persus assistia, ansioso pelo que aconteceria durante a luta, e ameaçava seus seguidores para que não perdessem para apenas 4 pessoas, ele se preparou para usar seus poderes, se necessário. Todos se posicionaram em frente ao portão, mas foram surpreendidos por uma violenta onda de água em seus rostos. Asuka admirou a coragem deles, e não fugiu diante de seu ataque, desafiando-os a enfrentá-la. Um dos guardas disse a ela que, ao aparecer diante deles, ela já não tinha o direito de enfrentar Perso, mas eles não perceberam o plano do grupo que Sakamaki havia elaborado, que era se dividir em equipes, e Asuka era a isca que permitiria que eles se aproximassem de Persus. Os guardas apontaram suas lanças para ela, mas ela as desviou com sua própria cachoeira. Então ficaram surpresos ao encontrá-la em pé em uma árvore, e Asuka ordenou que a árvore os jogasse para longe, afogando-os em uma violenta onda de água. Do outro lado, Sakamaki e Jin estavam se infiltrando no palácio para chegar a Persus quando se aproximaram deles e apareceram em público, atacando o guarda usando a habilidade de camuflagem assim que ele foi localizado ao lado dela. Então ela pegou o capacete e foi até Sakamaki, depois de pensar que esse item continha a habilidade de escondê-los. Assim, se ele pedisse que ela tentasse trazer outro capacete para que ele pudesse se esconder com Jin, ela o pediu para se esconder e não ser visto de jeito nenhum, e ele colocou o capacete assim que desapareceu. Alguns guardas apareceram na frente dela e pensaram em capturá-la e usá-la como refém, mas ela os derrotou assim que se aproximaram, embora tenha sido surpreendida por um dos guardas disfarçados que a atacou de repente. Sakamaki ficou surpreso por ela não ter notado sua presença, apesar de seus super sentidos. Ele tentou desferir golpes aleatórios no ar e parecia ridículo.
À medida que se aproximava dela para pegá-la, e eles recuavam silenciosamente, ele ficou surpreso com outro ataque a ela. Pensou em destruir todo o lugar para encontrar o culpado, mas usou o colar dela para localizar todos ao seu redor e percebeu que o guarda estava usando ondas sonoras. E ao se aproximar, ela disse a Sakamaki que ele estava bem na frente deles. Então, ele disparou um tiro poderoso contra ele. Depois que o guarda caiu, descobriu-se que ele era assistente de Purso, e Sakamaki lhe disse que ele quase os pegou. Sakamaki disse que não esperava conseguir superar sua habilidade cara a cara, e então perdeu a consciência. Assim, Sakamaki pegou seu capacete e o entregou a Jin. Enquanto isso, Kurosagi estava no campo de batalha, esperando que todos estivessem bem. Quando foi surpreendida por algo misterioso que sentiu em seu corpo e a fez cócegas, Sakamaki apareceu atrás dela, seguido por Jin, e ela o repreendeu por agir friamente apesar do atraso em resolver o desafio. Eles encontraram Persus sentado em sua cadeira esperando por eles, admirando seu sucesso em passar despercebido pelos guardas e pretendendo se livrar de todos eles, então apontando para a estátua de Licia ao seu lado em uma tentativa de provocá-los. Então, ele usou parte de seu poder e asas brotaram de seus pés para voar pelo céu, e disse que não seria seu oponente na luta porque não tinha um bom motivo para enfrentá-los. Ele é realmente especial e tem asas nos pés. Sakamaki previu que eles estariam enfrentando um líder demoníaco de seu grupo estelar, especificamente o demônio Algol, e Persus confirmou sua previsão e usou seu colar para invocar Algol, que apareceu em um corpo enorme com correntes em seus membros, e Persus ordenou que ele mostrasse seu verdadeiro poder. Do outro lado, Asuka estava cuidando dos guardas lá embaixo e ficou surpresa ao ouvir os gritos estrondosos dos demônios. E Crused percebeu que estavam em apuros antes que algo os atacasse e seus raios penetrassem Sakamaki e atingissem todo o palácio, endurecendo os corpos de todos no palácio, incluindo seus companheiros. Então lhes disse que isso não seria o fim e que ele faria um exemplo daqueles que tentassem enfrentá-lo. Algol então usou seus chicotes para destruir a arena ao redor deles, fazendo com que o corpo de Licia caísse, mas não se despedaçasse. Sakamaki pensou que, se ela voltasse, poderia lidar com Algol. Jin sentiu que ele estava insinuando sua fraqueza e disse a ele que poderia fazer isso e que deveria aproveitar essa oportunidade para mostrar sua força. Assim, Sakamaki encarou isso como um desafio. Quando Algol lançou seus chicotes contra ele, Persus ficou surpreso ao ver que o pegou em um único movimento e não o feriu. Então ordenou que o destruísse, e os chicotes se transformaram em um grupo de cobras que se enrolaram em Sakamaki e o amarraram. Ele falou sarcasticamente e perguntou se isso era tudo o que ele tinha antes de destruir as cobras e transformá-las em pedaços. Algol correu em sua direção, e Sakamaki tentou resistir, enquanto Persus o provocava ainda mais para aumentar sua força. Mas, para seu espanto, ele conseguiu levantar Algol com ambas as mãos e esmagá-lo contra o chão. Sentindo-se tão irritado, ele foi até Sakamaki e o atacou com sua arma, mas ele desviou facilmente e então lhe deu um poderoso chute. Quebrou sua arma, então Persus decidiu usar todo o seu poder para resolver a questão. Em seguida, ele ordenou a Algol que o trancasse na prisão eterna, e quando ele disparou seu raio em direção a Sakamaki, este pulou em sua direção e quebrou o raio com o pé como se fosse um graveto. Então, ele se lançou contra ele e o atingiu no centro da cabeça, e Algol caiu imóvel. Jin ficou chocado ao perceber que ele conseguiu cancelar sua habilidade e destruí-la, enquanto Kurosagi anunciava que seu grupo havia vencido o jogo. Sakamaki perguntou a Persus se ele sabia o que aconteceria com ele após perder a luta. Persus ficou surpreso ao saber que eles já estavam atrás de Licia, mas lhe disse que pretendia tirar o nome de Persus dele e destruir todo o seu grupo, a menos que Persus lhe desse sua vida para se tornar seu seguidor. Sentindo-se humilhado, ele partiu para cima dele com suas últimas forças e tentou desferir um soco, mas Sakamaki destruiu seu rosto. Depois disso, Licia recuperou a consciência e encontrou todos ao seu redor, percebendo que haviam conseguido restaurá-la e libertá-la do poder de Persus. Ela sentiu que devia a eles sua vida e não se importaria em fazer qualquer coisa que eles pedissem. Mesmo que quisessem contratá-la como serva, Asuka concordou com sua proposta e apertou sua mão para recebê-la como serva, enquanto Crosati se sentiu enjoado com a ideia de que a pequena cavaleira do jardim se tornasse uma serva. À noite, eles deram uma grande festa para celebrar seu retorno. Então, Crostadi anunciou que Persus havia sido expulso do grupo Mil Olhos após perder o jogo anterior, e sua bandeira foi removida das estrelas no céu, fazendo com que algumas estrelas começassem a cair. Em seguida, ela se aproximou de Sakamaki e disse a ele que, graças a ela, ele havia vivido muitas coisas hoje e tinha um novo objetivo, ver a bandeira de seu grupo entre as estrelas. No dia seguinte, Asuka acordou após sonhar com sua vida anterior no mundo real e como era entediante, já que ninguém podia desobedecê-la ou ficar na frente dela, e ela podia fazer qualquer coisa sempre que quisesse. Ao abrir a porta do seu quarto, encontrou você lhe entregando um envelope com uma carta e selado com um marcador azul. Enquanto isso, Sakamaki estava com Jin na biblioteca, e Jin já havia adormecido de cansaço quando viu Asuka se aproximando dele, com você e Lily, então decidiu dormir ao ver que ela havia acordado e corria em sua direção para atingi-lo. Mas ele usou Jin como um escudo humano para receber o golpe em vez disso. Asuka lhe entrega um envelope com um convite para a cerimônia de aparição do Dragão de Fogo, onde haverá muitos organizadores de jogos. Ele fica animado com o evento e eles decidem
Vão, mas Jin lhes diz que precisarão viajar uma longa distância, já que será realizado no norte, então eles fingem estar tristes. Crosage então lê a mensagem que haviam deixado, dizendo que iriam participar da cerimônia de aparição do dragão, e disse a ela que, se não conseguisse alcançá-los antes do dia acabar, seria punida por os 3 deixarem o grupo, e ela ficou furiosa com as provocações. Jin lhes disse que a fronteira norte tinha o tamanho de uma estrela e que poderiam viajar através dos vários portões, mas seria uma viagem cara. Eles ficaram surpresos quando ele disse que a fronteira norte estava a cerca de 980 mil quilômetros de sua sede. Ele então sugeriu que se rendessem e voltassem, mas Asuka se recusou a retornar, especialmente depois de deixar uma mensagem para Crosage. Então Sakamaki decidiu fazer com que os 1000 olhos se importassem sobre o assunto, uma vez que eles tomaram a iniciativa de enviar um convite. E Jin cedeu diante da insistência deles em ir. Kurosagi enviou algumas garotas com Leikia para procurá-los, mas sem sucesso. Ela pensou que não poderiam viajar através dos portões porque não tinham dinheiro suficiente, então decidiu ir procurá-los pessoalmente. Sakamaki e seus companheiros foram encontrar Shureyasha para ajudá-los a viajar, e ela disse que consideraria isso desde que tivessem um convite oficial, então perguntou sobre os rumores sobre a participação do Senhor Demônio. Quando Shureyasha soube da aprovação do líder deles, Jin, ela disse que a comunidade oriental se candidataria para tirar o Senhor Demônio com as comunidades que queriam compartilhá-lo, e perguntou se eles sabiam sobre o líder do andar. Sakamaki disse que sabia pouco sobre ele. Contou que controla todos os jogadores no pequeno mundo e é responsável por manter a comunidade segura, e que o festival começará em breve sob a supervisão de um dos chefes de andar chamado Salmandra. Jin ficou surpreso ao ouvir seu nome, por causa de sua relação próxima, e quando perguntou a Shireixia sobre seu atual líder de grupo, ela lhe disse que era sua filha chamada Sandra Dirtlake. Ele ficou surpreso ao saber que ela é líder de grupo, mesmo tendo apenas 11 anos, e a Shuka disse que o mesmo se aplica a ele. Sakamaki então percebe que essa é a razão pela aparição do Dragão de Fogo, e supõe que deve haver pessoas que não querem que alguém da idade de Sandra tenha tanto poder. Ele diz a Shureyasha que eles precisam ir para a fronteira norte agora, e ela diz que tem uma condição para o pedido deles. Sakamaki não se importa com a condição dela, e diz que parece emocionante para eles, então ela usa seu poder e os transporta para a fronteira norte em 1 segundo. Enquanto olham para a cidade, Prasadi aparece diante deles, sentindo-se honrado por tê-los encontrado. Sakamaki agarrou Asuka e saiu correndo, mas Crosagi conseguiu pegá-la antes que ela o seguisse e a jogou para longe. Então pediu a Shureyasha que a vigiasse até que ela alcançasse os outros, enquanto Sakamaki e Asuka se escondiam em um beco para garantir que estavam longe dela. Asuka sentiu que precisavam continuar andando, então Sakamaki deu um salto de fé e eles continuaram caminhando juntos, enquanto Shureyasha lhe ofereceu participar de um jogo chamado Duelo dos Criadores, já que ela possui a habilidade de criar que herdou de seu pai, e disse que estava confiante de que venceria graças às suas habilidades. Em seguida, disse que planejava dar um prêmio enorme ao vencedor desse jogo e que isso não tinha nada a ver com a participação no Festival da Aparição do Dragão. Sakamaki e Anosuka foram até a vitrine Salmonzer e leram sobre a chamada Indústria da Alma. Sakamaki supôs que eles estavam falando sobre o uso de Tektite sintética, uma rocha rara que contém tanta energia e calor quanto meteoritos. Asuka ficou empolgada e desejou que houvesse um monstro de abóbora como no Halloween. Então, ela contou a Sakamaki que estava em um lugar muito chato no seu mundo real, onde estava isolada em um internato, mas agora se sente livre. Ele lhe disse que o Halloween coincide com o período de colheita. Ele percebeu isso quando encontrou os restos de terra perto do grupo Jin e pensou que, se pudessem recuperá-la, isso ajudaria seu grupo a prosperar em pouco tempo através da agricultura, e eles poderiam celebrar seu próprio Halloween. Crosati interrompeu a conversa e os sonhos deles depois de encontrá-los, e disse que deveriam consertar a terra adequadamente, mas antes disso, ela deveria levá-los de volta depois de finalmente encontrá-los. Quando estavam prestes a fugir, Likia agarrou o pé de Asuka e a fez tropeçar. Kurosagi começa a perseguir Sakamaki em uma corrida, parando nos telhados enquanto os moradores da cidade ressentem a presença de jardineiros de classe baixa em sua cidade. Ela se pergunta sobre a mensagem que deixou para trás, e ele lhe diz que não estava brincando quando disse que deixaria o grupo se ela não o alcançasse. Ela perguntou se ele desistiria depois que ela cumprisse sua condição. Ele pensou que talvez as pessoas quisessem aproveitar um show lá embaixo e desafiou-a para uma luta em troca de não forçá-la a apostar nada, enquanto ele apostaria que faria qualquer coisa pelo grupo deles se ela conseguisse pegá-lo. Hosaide diz que quer jogar limpo e que não é justo que apenas um lado aposte, apostando que vai lhe dar uma lição quando conseguir pegá-lo. Eles documentam sua lista de regras e as regras de Sakamaki afirmam que o vencedor será determinado por um lançamento de moeda e quem a pegar primeiro será o vencedor. Enquanto isso, Asuka acompanhou Likia e Lily e elas experimentaram diferentes culinárias na fronteira norte. No caminho, encontraram um pequeno espírito parado em uma loja e Likia lhes disse que era um tipo de espírito que viaja de barco. Quando Asuka se aproximou, o espírito se assustou e fugiu, então ela decidiu segui-lo e capturá-lo. Likia pediu a Lily que voltasse para os outros e esperasse que ela retornasse com Asuka. Do outro lado, a luta entre Sakamaki e Kirosagi havia começado, e ele percebeu que a velocidade deles era quase igual devido aos longos anos de experiência dela, e pensou que a melhor maneira de garantir a vitória era não deixá-la desaparecer de sua vista.
Ele continuou a segui-la entre os telhados enquanto os moradores da cidade apreciavam o espetáculo, até que ela chegou ao ponto mais próximo da moeda e então pulou em direção a ela. Sakamaki pensou se deveria pular com ela ou antes dela, e percebeu que de qualquer forma ela usaria algum truque para superá-lo. Então, decidiu interromper seu caminho e destruir parte do edifício em que estava, e os destroços caíram em direção a Crosage, impedindo-a de pegar a moeda facilmente. Então, todos começaram a correr ao redor deles após a destruição do prédio, e ele ficou surpreso ao descobrir que era uma torre gigante e seu chute fez metade dela desabar. Então Sakamaki e Crostage foram juntos para evitar o desastre e conseguiram transformá-lo em pequenos destroços para reduzir seu impacto ao cair. Depois, perceberam que sua luta terminou em um empate, pois suas regras eram idênticas. Crostage decide ordenar que um ao outro faça algo específico, mas Sakamaki protesta e pede que ela determine o vencedor da luta. No entanto, eles são interrompidos pela aparição dos guardas voando pelo céu em direção a eles, e parece que as coisas não estão indo bem. Enquanto isso, você participou do duelo dos criadores e lutou contra um monstro, derrotando-o e avançando para a final de amanhã. E Shuriasha anunciou que a final será oficiada pela líder comunitária Sandra Dirk Lake. Depois disso, seus seguidores prenderam Sakamaki e seus companheiros por causar um tumulto na cidade e os levaram para se encontrar com Sandra. Sakamaki disse que estava apenas fazendo um show divertido para o povo, e Sandra afirmou que não houve feridos no incidente, e Shureisha se ofereceu para consertar o prédio que destruíram, então não havia razão para puni-los. Ela então ordenou a seus seguidores que saíssem para que pudesse falar com eles em particular. Ela se apressou para encontrar Jin e Lily e contou o que havia acontecido com ela desde o último encontro, já que fora forçada a assumir a liderança do grupo após a deterioração da saúde de seu pai. Seu guarda estava furioso por eles estarem falando com ela sem formalidade, e quando se aproximou deles e tentou atacá-los com sua espada, Sakamaki o bloqueou e o aconselhou a recuar. O guarda disse que o fato de um grupo sem identidade ter sido convidado para o festival era suficiente para desacreditar sua comunidade. Sandra o proibiu de prejudicá-los, e que ela lhes devia isso após tê-los abandonado no passado. Ele lhe disse que agora ela é a líder de todo o andar, e seu status não lhe permite lidar de forma imerecida com um grupo sem identidade. Sakamaki suspeita que é por isso que Shureisha pediu a ajuda deles e informa que o membro de maior patente da Sociedade dos Mil Olhos previu um ataque ao Senhor Demônio e que eles terão dificuldades para organizar o festival. Enquanto isso, Osuka consegue pegar o pequeno espírito e lhe diz que não tem intenção de prejudicá-la, mas gostaria que ela a acompanhasse em sua jornada pela cidade e lhe oferece um pequeno pedaço de sua comida como sinal de amizade. Ela então se apresenta ao pequeno espírito e quando pergunta seu nome, ela lhe diz o nome de seu grupo, Rato e Dedo, e elas continuam sua jornada juntas. Do outro lado, Sakamaki suspeita que há uma luta pela sucessão em relação ao ataque esperado. Shureisha disse que recebeu essa previsão de Laplace, a fonte de profecia em seu mundo, e todas as indicações confirmam a validade do rumor. Ela contou a eles que o criminoso deve convidar o Senhor Demônio para este lugar. Sakamaki pergunta se eles sabem quem é o culpado ou se há alguém que não podem nomear, e ela responde que há outro líder de andar, além de Sandra, que pode estar conspirando com o Senhor Demônio. Então Sandra pede que eles a ajudem com o jogo do Senhor Demônio. Shureisha concorda em ajudá-la a proteger todos e capturar o criminoso, e Shureisha diz que enfrentará o Senhor Demônio em um duelo dentro do jogo, enquanto os outros cuidam do criminoso e protegem o festival. Sakamaki pensa em um desafio especial com ela para ver quem consegue derrotar o Senhor Demônio primeiro, e Shureisha aceita o desafio. Então, Asuka inicia o jogo. Foi exposição para ver muitos artefatos históricos e pensou que deveriam recuperar sua identidade do Senhor Demônio para fazer sua própria história. Ela vagou pela exposição até encontrar um enorme robô e ficou surpresa ao ler que ele havia sido feito pela Sociedade das Almas. Asuka percebeu que alguém estava tentando invadir, mas ficou chocada ao ver um grande grupo de ratos de olhos vermelhos e quando tentou usar sua habilidade para controlá-los, não fez diferença e eles continuaram se aproximando dela. Enquanto isso, Lake a procurava enquanto Ashuka enfrentava os ratos na galeria com sua espada, e quando percebeu que era impossível ativar sua habilidade sobre eles, continuou a fugir até que Lyssia a salvou a tempo e então ordenou à criatura desconhecida que se mostrasse para puni-la por invadir. Os ratos já haviam ido embora e não havia mais ninguém, então elas saíram do museu e Lyssia voltou ao corpo das criadas novamente. Depois, Asuka foi às Termas dos Mil Olhos e refletiu sobre o que havia vivido naquele dia, sobre como conseguiu caminhar livremente pela primeira vez em sua vida e se perguntou por que sua habilidade não afetava os ratos. Lembrou-se de que também não afetou Persus naquele dia, e ele lhe disse que essa habilidade só funcionava em pessoas de baixo nível. Asuka ficou maravilhada com a ideia de que seu nível de poder era inferior ao dos ratos, mas decidiu não deixar ninguém controlá-la. Shuriasha começou a falar sobre o jogo de amanhã, e decidiu que a vencedora seria a própria Kurosagi. Ela perguntou se Asuka lutaria no desafio de Tamaru, e Asuka respondeu que tudo o que poderia contar sobre Tamaru era o nome do grupo que enfrentariam. Quando ela lhes entregou a lista dos finalistas, Asuka ficou surpresa ao ver que o grupo incluía o grupo da alma Hatch de Finger, enquanto todos ficaram surpresos ao descobrir que Sakamaki conhecia um personagem chamado Hallman Bieber. Shureisha então lhes contou que seu grupo costumava servir o Senhor Demônio, e após sua morte, Hallman perdeu seu poder, e disse que Hallman formou uma forte relação com Rattenfinger. Então, Jin começou a contar a história da cidade Hallman e sua relação com um grupo chamado Grims.
O primeiro pensamento de Asuka foi que alguém estava controlando os ratos do grupo Rattenfinger, e sua primeira ideia foi que poderia ser o pequeno espírito que pertence ao grupo. Em seguida, Shureisha lhes disse que há suspeitas de que existem remanescentes da comunidade Grimms nas sombras, e alguns guardas foram designados para vigiar para que não perdessem o confronto com Sandra, e pediram que assumissem o controle caso algo acontecesse. Após a reunião, Asuka continuou pensando sobre o espírito e se seu novo amigo estava realmente trabalhando para o Senhor Demônio. No dia seguinte, Kurosage abre o Festival da Aparição do Dragão e anuncia o início dos confrontos finais dos jogos com juízes da Sociedade dos Mil Olhos presentes. Asuka observa os eventos, perplexa e se perguntando se o espírito é o Senhor Demoníaco, mas não pensa muito nisso, tentando não acreditar. Enquanto isso, Jim estava lhe contando o que sabia sobre a comunidade Will-O-Wisp para que ela pudesse usar essas informações em sua próxima luta. Então, Laika perguntou se ela precisava de apoio, já que as regras do jogo permitem que ela escolha um parceiro. E ela disse a eles, antes de sair para se preparar para a luta, que ficaria bem. Kurosage então apresentou sua oponente da comunidade Well ou Boas, a Shai, que o surpreendeu lançando um ataque surpresa assim que entrou no ringue, e começou a falar de forma sarcástica e condescendente sobre como tinha uma vitória fácil garantida na luta. Ela então invoca seu monstro de abóbora e diz que ele representa sua habilidade e se chama Jack. Enquanto Asuka está... Estou tão impressionada ao ver um verdadeiro monstro de abóbora de Halloween que ela esquece que estará enfrentando sua amiga. Mulheres. Shureisha então te move em um cheat. Dentro de um grande molde de brinquedo em forma de árvore e coloque-os lá dentro, onde não há luz. Então, estrabismo. Começou a ler as regras, que diz que o jogo se chama Underwood Maze e que o vencedor é aquele que consegue sair da árvore primeiro ou destruir seu oponente. Uma cheia sarcasticamente diz a ela para atacar. Primeiro, e quando você a perguntou, ela é a líder da comunidade dos Will-O-The-Wisps. A cheia fica convencida e aproveita a distração dela para se esconder na completa escuridão. Então, ela ordena a Jack que a procure. Jack conseguiu alcançá-la graças à sua velocidade igual e Eishei tentou atingi-la com um ataque de seu monstro, mas ela continuou desviando de seus ataques para a esquerda e para a direita. Em seguida, usou sua habilidade para anular o efeito do ataque de Jack, disparando fogo branco, conforme instruído por Jin. Então, você pensou que ela precisava terminar a luta rapidamente antes que o líder da comunidade de Eishei aparecesse, enquanto Eishei percebeu que ela não estava correndo aleatoriamente e deve saber onde estava a saída. Quando não conseguiu causar dano a ela, ordenou a Jack que não a subestimasse e a atacasse a sério. Assim, ele a seguiu e a empurrou para longe para ganhar tempo para Ash derrotá-la, e então lhe disse que era a melhor habilidade criada pelo Senhor Demônio Will-O, e começou a atacá-la com bolas de fogo para tentar desativá-la. Jack a persegue e continua atacando-a com sua lanterna. Então lhe diz que a Shai é um fantasma viajante que tem a capacidade de controlar o gás natural que sobe do chão, e graças a ela, sua comunidade se tornou mais poderosa e famosa. Ele então a cercou e desenhou um círculo de fogo ao seu redor para restringir seus movimentos. Você percebe que não havia como ela resistir ou tentar escapar, então ela anunciou sua retirada do duelo e a Shai venceu. Quando retornaram ao ringue de luta, Jack perguntou por que ela não escolheu um parceiro para ajudá-la, já que parecia solitária, e disse que ela precisaria da ajuda de outros enquanto vivessem em uma comunidade. Depois disso, a Shai lhe disse que não consideraria isso uma vitória e prometeu derrotá-la na próxima vez sem deixá-la desistir. Depois que ela saiu, Jin e Likia se dirigiram até ela, e Jin se sentiu culpado por não ter conseguido ajudá-la com informações suficientes, mas você se desculpou com eles por não conseguir vencer. Por outro lado, Shureisha sentiu que havia ganho algo, apesar de ter perdido a luta, e de repente todos notaram folhas pretas caindo do céu por toda a cidade ao mesmo tempo. Então Sakamaki leu e percebeu que era uma lei do jogo que foi distribuída a todos os jogadores, afirmando que a convidada do jogo seria Shureisha, e a lei do jogo é que todos os jogadores se eliminariam uns aos outros, e o vencedor quebraria a falsa lenda e a tornaria verdadeira. Então todos perceberam que o líder demoníaco havia chegado. Então o líder os atacou com seu poder invisível e os fez cair dentro da arena. Sakamaki decidiu ir sozinho cumprimentar o líder demoníaco e se dirigiu aos seus seguidores, que ficaram surpresos quando ele pousou na frente deles. Em seguida, ele esmagou o seguidor chamado Wazir contra a parede. Depois, continuou a atacá-lo até que o Wazir conseguisse desviar e imobilizá-lo com uma gosma mágica. Então, ele ordenou a seu colega Hatten que se apressasse para realizar a tarefa para a qual tinham vindo. Depois, percebeu que Wazir e Hatten tinham algo a ver com a lenda Rumin e que nasceram com demônios como resultado do sacrifício de 130 crianças que um gênio lhes havia contado. Impressionado com a inteligência de Sakamaki, corrigiu-o ao afirmar que era o líder dos demônios e disse que ele era inferior a ele. Então removeu a gosma de seus pés e Sakamaki correu em sua direção. Enquanto isso, Litia confronta Storm, o demônio do desastre natural, com seu líder demoníaco Roman. Então invoca sua arma e a apunhala no peito, mas lhe diz que ainda não chegou até ela. Então usa seu poder de vento negro para amarrá-la e diz que ela é sua refém a partir de agora. Mal havia terminado de falar quando Sandra atacou o gigante com seus poderes de fogo, fazendo-o desaparecer, dizendo que não permitiria que ele colocasse a vida de todos em perigo. Enquanto isso, os outros tentavam acalmar as ruas e controlar o caos. A Shei salvou o dia atacando-os com Jack.
Do outro lado, Shureisha disse aos outros que não conseguia participar da proteção da cidade porque estava presa dentro do Hallman e pediu que entregassem uma mensagem a Kurosagi. Ela disse que as regras deste jogo foram feitas de propósito, que é um jogo que não pode ser vencido e que Hallman faz parte de uma nova sociedade que está sendo formada. Haten então a interrompeu, zombando da impotência do ser mais poderoso deste andar diante do poder de Hallman. Ela então decide atacar Asuka e os outros por estarem em seu caminho, e quando ela convoca os seres que controla com seus poderes, você reage e os derruba, mas sente uma dor estranha na cabeça depois que Haten começa a tocar sua flauta, e Asuka percebe que ela é quem está controlando os ratos e humanos. Então, ela disse a eles que a partir de agora seriam seus reféns, então Asuka decidiu confrontá-la e pediu a Jin para fugir com você. Então, Haten ficou surpresa com sua habilidade de controlar aqueles ao seu redor e ditar o que eles fazem. Assim, Asuka tentou atacá-la com uma espada, mas Haten a empurrou para longe e então prendeu sua mão com o pé, e Asuka sentiu que estava em apuros por não suportar metade das habilidades que você suportou. No entanto, ela logo perdeu a consciência depois que Haten a chutou, e continuou a tocar sua flauta para influenciar todos os humanos e criaturas ao seu redor, e nesse meio tempo, Roman sentiu que era o sinal para o início do jogo que planejavam e pretendiam vencer. Após a apresentação da flauta de Haten, o caos irrompeu pela cidade até que Kurosagi apareceu na frente dela e anunciou que a líder demoníaca e seus minions estavam suspendendo o jogo até resolverem a questão entre eles, e ordenou que os jogadores e anfitriões parassem de lutar e se dirigissem ao conselho de negociação. Sakamaki sussurrou para Jin que era hora de aproveitar o que ele havia estudado a noite toda na biblioteca para que pudessem recuperar suas identidades novamente. A Arosagi então anunciou que o jogo do presente começaria agora, e que ela faria perguntas para ambos os grupos como árbitra. Mas Hallman a interrompeu antes que ela pudesse terminar sua pergunta e disse que suspender a competição era suspeito, já que eles não haviam feito nada ilegal. Snodger disse a ela que eles retomariam a competição e que o jogo ocorreria sob seus termos se achassem a suspensão injusta. Kurosagi então usou seus ouvidos conectados ao centro principal do pequeno mundo do jardim para garantir que não houvesse erros. Sakamaki tentou deduzir quaisquer brechas que Hallman tivesse deixado, e a seguiu até que Kurosagi lhes disse que a resposta do pequeno jardim era que não havia comportamento ilegal. Disse que as regras do jogo permaneceriam as mesmas e então perguntou quando a competição seria retomada, já que o árbitro principal havia estabelecido um limite máximo de tempo para a retomada dos jogos, e Kurosagi decidiu que eles retomariam a competição em um mês. Jin a interrompeu antes que alguém pudesse deixar a sala e disse a Hallman que sabia a verdade sobre sua identidade, que ela era chamada de Peste e que ela se revelou ser a Peste Negra, a maior epidemia da história humana durante o século XIV. Snadra acusou Peste de ter feito isso de propósito para tornar a partida misteriosa, e Jin lhe disse que eles fizeram isso durante a competição, e não antes, caso contrário, ela não teria precisado contar a eles. Peste lhes diz que todos no conselho, além de Shiraya e Ashuka, se juntarão à sua sombria sociedade em troca de negociar os termos do jogo, e Sakamaki percebe que eles chegaram a um passe, pois ela eliminará todos se recusarem. Enquanto isso, Yu estava sendo cuidado, os feridos em um lugar seguro com a ajuda de Lily, e depois que terminaram de tratar todos, Ashei e Jack se juntaram a ela, e disseram que não conseguiam encontrar Asuka em lugar algum, e ficaram surpresos ao ver que Yu estava inconsciente de exaustão, momento em que Asuka também estava inconsciente e o espírito tentava acordá-la. Do outro lado, Jin e Peste começaram a discutir, e ele perguntou a ela se os Grimm's em seu grupo eram recém-formados, mas ela se recusou a responder, então Sakamaki percebeu que seu grupo era novo e queria fornecer órgãos a ela, e Peste não negou seu palpite. Jin disse que sua epidemia entrará em vigor em 2 dias e, se eles retomarem a competição após um mês, como ela queria, todos estarão mortos e não se juntarão ao seu grupo. Então ela decidiu reduzir o período para 10 dias. Mas o guarda de Sanders a interrompeu e disse que eliminarão qualquer um que mostrar sintomas da doença, não importando quem seja. Então, Sakamaki decidiu alterar as regras que proíbem o suicídio e a eliminação de aliados em troca de o jogo começar em 3 dias. E eles continuaram discutindo sobre quando retomar a competição, até que Jin interrompeu e decidiu retomar uma semana a partir de agora. E o jogo terminará em 24 horas, e se não conseguirem finalizá-lo, o grupo da praga será declarado o vencedor. Ele disse a ela que o tempo máximo antes que a doença se espalhe por seus corpos geralmente é de uma semana, após a qual perderão o controle de suas mentes e aceitarão a rendição incondicional. Peste pergunta se ele pode vencê-la se conseguir aguentar por uma semana, e Jin promete fazer isso em troca de sua aposta para transformá-los todos em zumbis. Asuka então recuperou a consciência e percebeu que ainda estava na galeria em frente ao robô gigante, cercada por muitos espíritos luminosos que lhe disseram que lhe dariam seu poder em troca de ela pôr fim ao conto da ratazana e da fada dos dedos, que na verdade eram os espíritos das 130 crianças sacrificadas para o nascimento dos demônios. Asuka pergunta se conseguirá derrotar as forças do mal quando receber seus poderes, e é informada de que sim, quando os dominar. Asuka aceita seus poderes e consegue invocar e controlar o robô gigante. Após 4 dias, Peste e seus seguidores notaram que as pessoas estavam começando a apresentar sintomas, e Haten estava frustrada por não conseguir encontrar Asuka, e esperava encontrá-la para que pudessem combinar seus poderes e trazer todos sob seu controle. Ela então conversa com Peste sobre como está sendo alvo de várias sociedades por ter iniciado um jogo como líder demoníaca, mas que isso pode causar sua morte no final, e diz a ela que prometem protegê-la até o fim do jogo. Ela então conversa com Peste sobre como está sendo alvo de várias sociedades por ter iniciado um jogo como líder demoníaca, mas que isso pode causar sua morte no final, e diz a ela que prometem protegê-la até o fim do jogo.
Do outro lado, Yu acorda e encontra Sakamaki ao seu lado. Ela pergunta se eles podem vencer o jogo, e ele diz que é difícil em geral, então fala sobre a teoria de Kurosagi dos mundos paralelos. Que há um ponto onde todos os resultados de diferentes eventos convergem, e que a lenda dos 130 crianças pode ser uma mentira. A única coisa que ele consegue pensar é o vitral de Haman, e Yu se lembra das decorações que estavam no campo de batalha quando as mangas de praga caíram. Sakamaki disse que havia 100 cópias delas, e seria irritante destruí-las à toa. Takamaki então concluiu que a placa negra foi causada pela mudança do tempo ensolarado para o tempo congelante. Ele decide ir e resolver a questão depois de juntar as peças, e pede que você descanse até seu retorno. Após o prazo combinado expirar, Pest anunciou a retomada do jogo, e todos começaram a atacar o vitral por ordem de Jin. Pest e seus lacaios perceberam que haviam sido descobertos, mas ela insistiu em se livrar de todos e ordenou a Vazir que cuidasse deles. Então, Pest ativou a habilidade de fusão entre Human e Grimes, criando uma nuvem negra que transformou o dia em noite. E Jin percebeu que havia convocado Human, que ordenou que eles buscassem a igreja, já que o vitral geralmente está localizado lá. Sakamaki observava o topo dos edifícios e sentia que a situação estava começando a tomar um rumo empolgante, até que Weiser o interrompeu com um ataque surpresa. Ele então avança novamente e consegue atingi-lo com um golpe poderoso. Sakamaki aceita seu desafio, e eles correm um em direção ao outro ao mesmo tempo para iniciar sua luta. Do outro lado, Pest e Sandra se enfrentam com Kurosagi, então convocam seus ventos negros e lançam um ataque avassalador sobre todos de uma vez, enquanto Haten vai impedir Jin e seus seguidores de executarem seu plano e convoca vários monstros de tempestade gigantes. Sakamaki havia decidido enfrentá-lo sozinho, mas eles foram surpreendidos por um dos clones que estava à sua frente, mas Asuka o salvou a tempo com o enorme robô que controla. A batalha entre Sakamaki e Weiser ainda estava intensa, e ele conseguiu atingir Sakamaki com seus ataques, dizendo que esse é o poder do grande demônio e que não se compara ao poder com o qual ele esmagou 130 crianças no passado. Então Sakamaki se levantou e disse que conhece sua verdadeira natureza, chamando-o de sócia do Rio Weiser. Do outro lado, as pessoas ainda estão procurando e quebrando vitrais, enquanto Yu caminha lentamente devido às suas lesões. E Weiser descobre que Sakamaki resolveu seu enigma e lhe diz que sabe que todos são falsificações, até mesmo Pest, e que pode perceber isso pela inscrição no vidro. Weiser se oferece para se juntar a eles, mas Sakamaki recusa porque isso conflita com seus objetivos, que não incluem trabalhar para o Senhor Demônio. Então, ele percebe que não tem escolha a não ser se livrar dele e corre em sua direção, mas Sakamaki o cumprimenta com um soco estrondoso. Asuka e o robô vermelho estavam enfrentando os monstros de Haten. Então, ela começou a atacar e o robô conseguiu eliminar os monstros um a um diante dos olhos chocados de Haten. E assim que ela tentou surpreendê-lo por trás, o robô a viu e a prendeu em seu punho. Asuka então lhe diz que agora estão em pé de igualdade e oferece lutar juntas, apostando que ela tocará uma melodia para ela em troca de Dian permanecer à sua disposição se conseguir sobreviver. Sandra e Kurosagi continuaram a atacar Pest com todas as suas forças, mas ela facilmente os afastou. E Kurosuji percebeu que ela era uma lenda. Então Pest lhe disse que ela também representava 80 milhões de almas malignas que haviam sido extintas no passado, personificando ódio e controle. Ela continuou dizendo que pretende se vingar do Sol como a fonte da pandemia, pobreza e fome em todo o mundo, e decidiu aproveitar seu tempo com eles, até que chegasse o momento de desferir seu golpe final, enquanto a luta entre Weiser e Sakamaki ainda estava acontecendo. Sakamaki tentou desferir um golpe direto em Weiser, mas para sua surpresa, ele saiu ileso. Ele balançou sua arma e o empurrou até que ele caiu no chão, e Sakamaki disse para ele parar de recuar e usar seu trunfo, e eles começaram a lutar novamente. Asuka achou que seria injusto não relaxar com a bela melodia de Haten, e, lembrando de todos os seus amigos e da promessa que ela e Sakamaki fizeram de celebrar o Halloween juntos, interrompeu sua música, para anunciar que o desafio havia terminado e que ela havia conseguido resistir a ele. Haten decide se render e desaparece da existência. Do outro lado, Vazir admira a força de Sakamaki, e como ele ainda tem a capacidade de continuar lutando enquanto está indefeso após sua arma ser destruída, e decide se render e desaparecer da existência. Sakamaki lhe diz que gostou do tempo que passaram juntos. Então Pest percebe que seus seguidores foram derrotados, e decide não perder mais tempo, decidindo levar Shuruyasha e exterminar todos, espalhando sua praga em grande quantidade entre as pessoas, que se esconderam em um lugar seguro para não serem afetadas por sua influência, e avisou que quem for tocado pelo vento morrerá. Kurosagi tentou salvar uma criança pequena dos efeitos do vento tóxico e ficou surpresa quando você apareceu do nada e pegou a criança, mas não conseguiu se mover por causa da dor e se preparou para morrer com ela. Quando o robô vermelho apareceu na frente deles e se colocou entre eles e o vento, Asuka usou suas habilidades mágicas e as fundiu com o robô para bloquear o vento. E você aproveitou a oportunidade para fugir com a criança. Então, Pest tentou tirar proveito da defesa relaxada de Kurosagi para surpreendê-la, mas Sakamaki a bloqueou a tempo e então a atingiu com um golpe que a fez colidir com um prédio. Percebendo que todos haviam se unido para derrotá-la, Kurosagi disse que tinha um plano. Ele então atacou Pest novamente, mas ela o bloqueou facilmente e perguntou sarcasticamente se ele poderia vencê-la com seu braço direito machucado. Ele disse a ela que aquela batalha era perfeita para ele e, em seguida, atacou-a novamente.
Ela disse a ele que ele não conseguiria destruir as estrelas, mesmo que destruísse a habilidade. Então o empurrou com um golpe poderoso e continuou bloqueando as habilidades dos outros até que ele voltasse e tentasse dar um chute forte. Então, ela usou seus poderes para atacá-los, e mesmo que Sakamaki a bloqueasse, ela conseguiu lançá-los para longe. Kurosagi decidiu que era hora de usar seu trunfo e disse a eles que os levaria todos para a Lua. Depois de um tempo, eles já se encontravam na Lua, e Peste viajou com eles junto a um círculo de ventos venenosos. Sakamaki percebe que a colocaram em apuros, pois não há como voltar à Terra a 308 mil pés. Justo quando Peste fica irritada e está prestes a esmagá-los, Crosati usa seu cartão e a luz do sol aparece. Sakamaki lhe diz que esse é o poder que irá absorver seu poder para restaurar a luz do sol, então ela avança em sua direção e a atinge várias vezes, antes de ficar chocada ao encontrar Asuka com eles na lua, depois que Crosati lhe deu o cartão de invocação da lança de Indra para extrair todo o poder do presente. Asuka usou o cartão para invocar a lança e a entregou ao robô. Peste riu sarcasticamente, confiante em sua habilidade de desviar, mas ficou surpresa ao ver Sandra a restringindo com suas habilidades de fogo enquanto Asuka ordenava ao robô que mirasse nela, e finalmente conseguiram eliminá-la da existência completamente. Após Shuriasha ser libertada de seus laços, ela agradeceu a todos pela ajuda em derrotar o líder demoníaco e se desculpou por sua autoconfiança excessiva, que poderia ter custado a vida dela e de todos os outros. Sandra então anunciou o fim do jogo e a derrota dos demônios, enquanto Asuka se encontrou com o grupo de espíritos e lhes disse que conseguiu cumprir sua promessa. Os espíritos decidiram retornar ao seu tempo original e se despediram dela, deixando com ela uma pequena alma para ser a prova final de que um dia existiram em um pequeno jardim e foram passados de geração em geração. E Asuka decidiu nomeá-la Maron após a noite em casa. Depois disso, Sakamaki foi encontrar o guardião de Sandra e lhe contou que havia descoberto a verdade sobre o jogo e decidiu eliminar ela e sua comunidade. Ele disse a ele que ela não tinha nada a ver com nada e que todos haviam sacrificado suas vidas pela comunidade e que ninguém de outro mundo entenderia a importância de proteger o nome e a bandeira da comunidade a todo custo. Então ele tirou sua adaga e a colocou na mesa, pedindo que o eliminasse se quisesse uma troca para deixar Sandra em paz. Sakamaki pediu que restaurassem o nome e a identidade do grupo Jin, e antes de sair, disse que continuariam a lutar contra os líderes demoníacos em troca de ele ser o primeiro a ajudá-los se algo acontecesse. Asuka pediu ao robô e a todas as crianças que a ajudassem a arar e cultivar a terra, e eles decidiram passar suas vidas nesse mundo emocionante para eles. Quando Sakamaki estava prestes a se juntar a eles, notou um novo envelope caindo do céu em sua direção.